Galerinha, aqui é o professor Herbert Almeida. Agora a gente vai começar a estudar um assunto bem legal e bem interessante, que é a parte sobre agentes públicos. Afinal de contas, o que são os agentes públicos, onde eles vivem, do que se alimentam. Nós vamos começar a entender basicamente todo esse tópico e eu começo trazendo primeiro para vocês a parte conceitual. Depois do conceito eu já emendo com classificação, porque a própria classificação vai nos ajudar a entender o conceito de agentes públicos. Eu vou começar aqui com um pouquinho de texto, tá? Mas esse texto é só para a gente começar a entender melhor o tópico, tá? Vou começar por um trecho lá da Lei 13.460. Essa lei é uma lei que trata sobre a avaliação de serviços públicos e ela define para a gente agente público como aquela pessoa que exerce cargo, emprego ou função de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Esse aqui é um conceito bem, mas bem genérico, mas ele é interessante para a gente. Então, olha só, pode a pessoa exercer um cargo, um emprego ou uma função pública. Esse cargo, esse emprego ou essa função podem ter natureza civil ou pode até mesmo ter natureza militar. E tanto faz se ele é transitório ou permanente, e se ela é com ou sem remuneração. Basicamente é isso que esse conceito inicial está nos trazendo. Já era para o conceito da doutrina, esse conceito da Maria de Pietro, também um conceito bem simples, ela basicamente diz para a gente que o agente público é a pessoa física que presta serviços ao Estado ou as pessoas jurídicas da administração indireta. Esse conceito da Maria de Pietro, ele ao mesmo tempo que ele é bom, ele é ruim. Olha só que negócio interessante. Ele é bom porque, basicamente, agente público é uma pessoa física que exerce atividade estatal. Ponto final, de forma bem simples. O problema é que nesse conceito aqui ela não colocou aqueles que atuam em delegação do Estado, né, os particulares que colaboram com o poder público. Por isso que ele não é um dos melhores conceitos. Agora, o conceito bom mesmo, para fins de questão de concurso público, é o conceito da lei de improbidade administrativa, tá? Já com a reforma da lei de improbidade. Ele diz pra gente, a lei de improbidade, que define em si, considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por meio de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades que são abrangidas pela lei de improbidade administrativa. Tá? Então, basicamente, é isso aqui que nós vamos ter. Vou avançar para cá, e nesse quadro aqui nós vamos começar a falar então do conceito de agente público, o que são os agentes públicos. Primeiro eu quero dizer para vocês que quando a gente fala de agente público, esse aqui é um conceito que ele é utilizado no sentido amplo. Por que no sentido amplo? Porque às vezes a gente não sabe o que afinal de contas é um agente público. Pessoal, agente público é qualquer pessoa física que exerce atividade estatal, que exerce a função pública. Essa pessoa pode ser um político, aquele político, agente político que está exercendo, por exemplo, um mandato eletivo, que está exercendo um cargo vitalício, como, por exemplo, um ministro do STF. Eu posso ter nesse conceito o servidor público propriamente dito, aquele que prestou concurso público e ingressou no cargo. Eu posso ter aquele que ocupa cargo de provimento em comissão. Posso ter o empregado público. Posso ter o temporário. Posso ter até o estagiário dentro desse contexto. Eu vou até mais além. Você imagina aquele motorista, sabe o motorista de uma concessionária que presta serviço público mediante delegação? Até mesmo esse motorista que está lá dirigindo o busão durante essa atividade estatal é considerado agente público. Então é um conceito bastante abrangente. Eu gosto de falar, né, que às vezes o pessoal vem é meio preconceituoso com o estagiário, fala assim, estagiário nem é gente. Estagiário é gente e digo mais, estagiário também é agente público. Olha que legal, né? Isso já nos ajuda a entender isso aqui. Então, o que é o agente público partindo para a parte conceitual? Primeiro, você entenda que agente público é um conceito utilizado em sentido amplo. Segundo, quando nós vamos falar da atividade desempenhada, nós já podemos ver que essa atividade, ela pode ser uma atividade que seja realizada de forma transitória. Imagina, por exemplo, que você só vai ficar ali durante um período, né? Você está ocupando, por exemplo, uma função temporária, uma atividade meramente transitória. Mas eu também posso ter aqui aquele que exerce a atividade permanente. Professor, como assim aquele que exerce atividade permanente? Um servidor público efetivo, por exemplo, exerce essa atividade de forma permanente. Então, tanto faz se é transitório, se é permanente, nos dois casos, nós vamos enquadrar dentro do conceito de agente público. Dá para a gente avançar mais um pouquinho e discutir a seguinte questão. Para ser agente público, você tem que perceber uma remuneração? Eu tenho que ser remunerado pelos cofres públicos? Tanto faz. Para enquadrar dentro desse conceito, pode ser que sim, mas também pode ser que não.
Então, tanto faz. Pode ser com ou sem remuneração. Em ambos os casos, você vai ser considerado agentes públicos. Olha, então vamos falar um pouquinho sobre a forma de investidura. Professor, para ser agente público, que tipo de investidura que o camarada tem que ter no serviço público? Eu vou perguntar para você, professor, se o cara foi lá, concorreu às eleições, ganhou a eleição e vai ocupar um mandato eletivo, ele teve a sua investidura mediante eleição. Ele é considerado agente público? Sim, ele é considerado agente público. Ah, ok, prestei um concurso público e tive uma nomeação. Ou então fui nomeado para exercer um cargo de provimento em comissão. A minha investidura aconteceu mediante nomeação. Eu sou considerado agente público? Sim. Professor, eu fui convocado para exercer uma função. Eu tive nesse caso aqui o que nós chamamos de designação. Designação é o termo correto quando você vai exercer uma função, por exemplo, uma função de confiança. Eu sou considerado agente público? Sim, você é considerado agente público. Professor, eu prestei um concurso público para um cargo, ou melhor dizendo, para um emprego público. Eu tive uma contratação. Vou trabalhar lá na Petrobras, por exemplo. Fui contratado. Eu sou considerado agente público? Também é considerado agente público. Nós podemos colocar aqui de forma genérica ou outras formas. Então não importa aqui qual é a forma que você vai ter da sua investidura com o Estado. Em quaisquer dessas formas de investidura, você vai ser considerado, então, um agente público, né? Então, um conceito bastante abrangente aqui. Deixa eu só organizar um pouquinho melhor isso aqui para que nós possamos colocar mais conceitos aqui, né? Para que nós possamos colocar um pouquinho mais de conteúdo. Opa, deixa eu puxar aqui, coloco mais para cá. E esse aqui eu vou colocar mais para cima um pouquinho. Pronto. Assim eu consegui fechar melhor isso aqui. E aqui está organizado. Pronto. E o que você vai exercer? Né? Fui lá, tive qualquer forma de investidura ou vínculo na administração pública, e eu pergunto, aquele que é eleito, normalmente ele exerce algo que nós denominamos de mandato. Vai exercer um mandato eletivo. Ele é considerado agente público? Sim, porque tanto faz. Ah, professor, eu vou exercer um cargo público, cargo de provimento efetivo, cargo de provimento de comissão. Também vai estar aqui dentro do conceito de agente público. Eu vou exercer um emprego público. O meu vínculo com a administração pública é um vínculo de emprego público. Também é considerado agente público. Ou, por fim, você vai exercer uma função. Função acontece com o temporário, por exemplo, acontece com aquele que exerce função de confiança. Todas essas formas de exercício de atividade também você tem dentro do conceito de agente público. E por fim tem a questão de onde que você vai desempenhar essa atividade. Olha, onde que você pode desempenhar essa atividade? Primeiro, é na própria administração pública. E quando nós falamos de administração pública, nós temos que saber que basicamente nós temos aqui a divisão entre a administração direta, que são aquelas pessoas políticas, né? Então, na União, nos estados, no DF, nos municípios, e pode ser ainda na administração pública indireta. Ok, só isso aqui é suficiente para definir onde você pode exercer a atividade pública? Também não, não é só isso aqui. Nós também podemos ter, e aqui é que vem o grande pulo do gato, o exercício nas chamadas delegatárias de serviços públicos. Então, vamos pensar o seguinte. Eu citei para vocês o exemplo do motorista de uma empresa privada que presta serviço público por meio de delegação. Enquanto ele exerce essa atividade, ele também é considerado um agente público. Inclusive, esse conceito aqui, né, o conceito de agente público, vai envolver também o mesário eleitoral, vai envolver um monte de outras pessoas. Então, você não precisa estar necessariamente no âmbito da administração pública no sentido formal. Não precisa ser só a administração pública. Você também pode estar realizando essa atividade em entidades que receberam a delegação do Estado para prestar, para exercer a função pública. Então, com isso, nós fechamos aqui o conceito de agente público. Então, o agente público é aquele que exerce atividade transitória ou permanente, tanto faz, com ou sem remuneração, cuja investidura ocorre por meio de eleição, nomeação, por designação, por contratação ou qualquer outra forma. Pode exercer mandato, cargo, emprego ou função. Pode ser na administração direta ou indireta, mas também pode ser em particulares que exercem atividade pública mediante delegação do Estado. Então, um conceito bastante abrangente, fica fácil
de a gente pegar dentro desse conceito. Então, se é estagiário, é agente público. Se é na delegatária, é agente público. Se é efetivo, é agente público. Tudo isso aqui vai ser considerado agente público, então. Para complementar o nosso conceito, eu vou começar a trazer para vocês, então, a classificação. A classificação do que seriam os agentes públicos, tá? Dentro dessa classificação aqui, eu vou começar com a primeira classificação. Aqui eu só vou trazer a classificação genérica, tá? Só vou colocar para vocês cada uma das classificações sem entrar em detalhes nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento aqui, eu só quero que você tenha a classificação. A primeira categoria vão ser os chamados agentes políticos, tá? Os agentes políticos são aqueles que exercem o que nós denominamos de funções constitucionais. Agente político, ele está lá na Constituição Federal. A própria Constituição já prevê esses camaradas, inclusive as suas competências e prerrogativas. Exemplo, o presidente da República, os parlamentares, os juízes. Essa galera já tem as suas prerrogativas, as suas atribuições diretamente na Constituição Federal. Segunda categoria que nós vamos ter são os chamados agentes administrativos. Pessoal, agentes administrativos são aqueles que no dia a dia tocam a atividade pública. Os agentes administrativos são aqueles que exercem a função pública como profissão. Então você, por exemplo, está estudando para concurso público para se tornar um agente administrativo. Por quê? Porque o agente administrativo é a massa de trabalho da administração pública. Inclusive, eles têm até um outro nome. Eles são chamados também de servidores públicos em sentido amplo. Servidores públicos em sentido amplo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Servidor público em sentido amplo é a expressão que é utilizada para designar os nossos agentes administrativos. Deixa eu só reduzir isso aqui um pouquinho. Vou colocar aqui embaixo e beleza. Esses agentes administrativos, eles se subdividem ainda em 3 categorias, tá? Primeira categoria dos nossos agentes administrativos são os servidores públicos, ou servidores públicos no sentido estrito dessa expressão. Servidores públicos aqui são aqueles que possuem um vínculo com a administração pública, que é chamado de vínculo estatutário. O que é o vínculo estatutário? É aquele que tem um regime definido numa lei. O vínculo deles com o Estado é definido em lei. Quem são os agentes estatutários, os servidores públicos estatutários? Aqueles que ocupam cargo efetivo e cargo de provimento em comissão. Então, se você está estudando para um concurso público na administração direta, autárquica e nas fundações de direito público, muito provavelmente você vai ocupar, quando passar no seu concurso público, e a gente bate nessa madeira porque você vai passar logo, logo, você vai ocupar um cargo público. Cargo público lá no INSS, cargo público na Receita Federal, cargo público no Tribunal de Contas da União, cargo público nos órgãos do Poder Judiciário, tudo isso é cargo público, tá? E esses cargos públicos têm um vínculo estatutário. Se você ingressa mediante concurso público, você ocupa um cargo efetivo. Se você é de livre nomeação e exoneração, você ocupa um cargo em comissão. Em ambas as situações, você é considerado servidor público ou servidor público em sentido estrito. Na segunda categoria aqui, nós vamos ter os chamados empregados públicos. Os empregados públicos normalmente atuam nas entidades administrativas de direito privado, tipo empresa pública e sociedade de economia mista. E para fechar aqui a nossa relação, nós temos também os temporários, ou agentes temporários, que são aqueles que são contratados para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Todos esses aqui são considerados agentes administrativos, tá? No próximo bloco, eu vou colocar uma categoria, e essa daqui é a que mais tem divergência na doutrina, da forma como você vai designar esse pessoal. Eu vou colocar uma expressão mais genérica, eu vou chamar eles assim, ó, de particulares. Vamos colocar eles assim, ó, particulares, que atuam em colaboração, ou particulares de atuação colaboradora. O que são os particulares que atuam em colaboração? São pessoas que não estão dentro da administração pública propriamente dita, né? Não fazem parte aqui do grupo dos agentes administrativos ou dos agentes políticos, mas exercem alguma função estatal. Dentro desse grupo aqui, nós vamos colocar 3 subdivisões. Nós vamos ter primeiro os chamados agentes delegados. Quem são os agentes delegados? Aqueles que atuam naquelas entidades que recebem a delegação do Estado para exercer a atividade pública. Eu falei para vocês do motorista de uma concessionária de serviço público, o famoso motorista do ônibus. Ele é um particular que atua em colaboração, mas dentro de uma categoria específica chamada de agentes
Delegados são os particulares que receberam a delegação do Estado para exercer algum tipo de serviço público. No segundo caso, nós vamos ter os chamados agentes honoríficos. O que são agentes honoríficos? Agentes honoríficos são aqueles particulares que são convocados pelo Estado para exercer alguma atividade pública ou munus público relevante. Exemplo, o mesário eleitoral. O outro exemplo, o membro do tribunal do júri. São particulares, são agentes honoríficos convocados para exercer essa atividade. Ainda poderemos ter aqui uma terceira categoria, os chamados agentes credenciados, tá? O que são os agentes credenciados? Agentes credenciados são particulares que são credenciados pelo Estado para representar o poder público em algumas situações específicas. Pega lá o caso que eu gosto de trazer, o Vanderlei Cordeiro de Lima, né, para a gente resgatar um pouquinho da nossa história do esporte brasileiro. Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas lá em 2004, vinha com passos firmes rumo ao ouro olímpico e, de repente, uma pessoa ali meio fora de si foi lá e agarrou ele e impediu que o Vanderlei ganhasse o ouro olímpico. Mas, consequentemente, pelo bem ou pelo mal, ele acabou ficando até mais famoso por causa dessa história. E hoje, volta e meia, ele é credenciado pelo Brasil para representar a República Federativa do Brasil perante o Comitê Olímpico Internacional. Ele é um particular que é credenciado pelo Estado para fazer essa representação do poder público. Isso acontece às vezes, ou acontecia, pelo menos com o Pelé, acontecia com o Ronalducho, né, o famoso Ronaldinho, camisa 9. Toda essa galera aí, às vezes, é credenciada para representar o Brasil em algum evento internacional. Beleza? Show de bola. Vamos avançar mais um pouquinho e vamos chegar aqui à última categoria. Na última categoria aqui, nós vamos encontrar os nossos militares, tá? É muito comum a questão de prova que pega e fala o seguinte: os militares não são considerados agentes públicos desde a Constituição de 88. Errado, militar é sim considerado agente público, né? O conceito é adotado no sentido amplo. Aqui, basicamente, nós temos os militares do âmbito federal, que são aqueles que atuam nas denominadas Forças Armadas, tá? FFAA é de Forças Armadas. Você também vai encontrar aqui no âmbito dos estados os policiais militares e também vai encontrar os bombeiros militares que atuam então no Corpo de Bombeiros Militar. Você vai ter militar no âmbito dos municípios? Não, né? Não temos militares no âmbito dos municípios, já que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são dos estados, tá? Então nós temos as Forças Armadas no âmbito federal, PM e Bombeiro no âmbito dos estados. Beleza? Show de bola, fechamos aqui a classificação de agentes públicos, então em agentes políticos, agentes administrativos, particulares em colaboração e militares. Vamos ver como que esse negócio pode aparecer em questão de concurso público. Olha só essa questão. Ela pegava e falava o seguinte: a denominação agentes públicos engloba, de forma genérica, os sujeitos que exercem necessariamente de forma remunerada. Opa, calma aí. Agentes públicos necessariamente de forma remunerada? Não. Não precisa ser necessariamente de forma remunerada. Pode ser com ou sem remuneração. Então essa daqui está falsa. Mandato, cargo, emprego, função nas entidades públicas, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Se troca esse necessariamente de forma remunerada, a questão estaria show de bola. Item 2. Empregado público é o agente público seletista, aprovado em concurso, cuja carteira de trabalho deve ser assinada. Marca certo ou verdadeiro aqui e corre para o abraço. Vamos pensar se isso aqui está certo. Ele, empregado público, é um agente público? É. O vínculo dele é o quê? É seletista, porque é regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Empregado público presta concurso público? Yes. Né? Isso aqui é bem importante. Concurso público é sinônimo de gerar estabilidade? Não, porque você faz concurso público para o efetivo e para o cargo efetivo e para o emprego público. Inclusive tem autor que chama isso de emprego público efetivo, porque efetividade não é sinônimo de estabilidade.
Efetividade é sinônimo de ingresso mediante concurso público. Isso é efetividade. Estabilidade é outra coisa que nós vamos falar em outro momento. Então, ele presta concurso público? Sim. Ele é aprovado em concurso público necessariamente. Cuja carteira de trabalho deve ser assinada? Sim. Carteira de trabalho tem que ser assinada, já que ele vai ter uma relação contratual, bilateral. Item 3. Pessoa designada para atuação como jurado em tribunal do júri é considerado agente público e classificado como agente delegado. Quase lá. Aqui a banca até explorou uma pequena divergência na doutrina, tá? Se eu pegar o Eli Lopes Meireles, esses três aqui, eles vêm para cá, ó. Não tem esse gênero. Você tem agente delegado, honorífico e credenciado, cada um numa categoria diferente. Outros autores utilizam particulares em colaboração, englobando basicamente esses três. Então, é muita questão de divergência aqui na forma que cada um autor trabalha. Mas, de qualquer forma, o membro do tribunal do júri está aqui, ó. Opa! Está aqui, ó, nos honoríficos, que são aqueles que exercem um munus público relevante. Membro do tribunal do júri, mesário eleitoral, agente honorífico. Consequentemente, esse item está falso. Como é bom estudar esse assunto, né? Esse assunto é muito bacana. Então, falso, verdadeiro e falso. Avança um pouquinho e vamos resolver outra questão. Olha, tem mais uma questão para resolver. Ela fala assim, ó. Por manter com o Estado um vínculo de natureza diferenciada. Eu gosto dessa palavra, vínculo de natureza diferenciado, porque assim, ó, você é um concurseiro diferenciado aí, meu camarada. É um negócio bom, né? Por manter com o Estado um vínculo de natureza diferenciada, os militares não integram a categoria de agentes públicos. É óbvio que isso aqui está errado. Nós temos o conceito em sentido amplo, que é o agente público. O agente público engloba, inclusive, os nossos militares. Então, essa questão está erradíssima. E vamos falar, então, dos agentes políticos. Galera, agente político, muitas vezes o pessoal gosta de fazer declarações de amor no Twitter para os agentes políticos. Nós vamos com calma, né? Por mais que alguns a gente queira fazer declarações de amor, muitos deles são bem importantes e relevantes para o nosso dia a dia, mas vamos entender o que são agentes políticos. Vamos começar a conceituar esse negócio aqui a partir desse tópico da aula, tá? O que são agentes políticos? Eu gosto de falar que agentes políticos são aqueles agentes que são definidos no nível constitucional. O que eu quero dizer com nível constitucional? Essa galera aqui, eles têm um regime jurídico em que você vai ter a definição das suas prerrogativas diretamente na Constituição Federal. Porque muitos deles, a atuação de muitos deles aqui, diz respeito à própria independência e harmonia dos poderes. Então você tem que ter essas prerrogativas definidas na própria Constituição Federal, para que um poder não possa interferir na independência, na harmonia dos outros. Eles vão ter as suas responsabilidades também definidas diretamente no texto da Constituição Federal. Então, em linhas conceituais, nós conceituamos agentes políticos, aquele conjunto de agentes públicos de cúpula da administração pública, que possui as suas prerrogativas e responsabilidades definidas pela Constituição Federal. Outra forma de a gente analisar isso aqui é utilizar a seguinte expressão. Os agentes políticos são aqueles que exercem atribuições, ocupam responsabilidades nos primeiros escalões da estrutura da administração pública. Tá? Então, basicamente, essa aqui é a nossa parte conceitual, para você entender o que são os agentes políticos. Eu vou trazer aqui um conjunto de exemplos, porque às vezes as questões de concurso público, elas gostam de pedir para a gente, de testar, para verificar se o concurseiro consegue identificar alguns agentes políticos. Tá? Então, vamos colocar aqui exemplos. Eu diria que o mais fácil, vamos começar assim, ó. Deixa eu puxar aqui. O mais fácil de todos é o chefe do Poder Executivo, né? Então vamos começar assim, ó. Primeira linha que nós vamos colocar. 1. Chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? Depende de qual nível da federação que eu estou falando. Se for na União, é o presidente da República.
Se for nos estados, são os governadores. Se for nos municípios, são os prefeitos municipais. Só que não necessariamente o agente político vai estar diretamente na cúpula da administração pública, porque você vai ter uns que estão num nível abaixo. Esses aqui são os chamados auxiliares imediatos do chefe do executivo. Quem são os auxiliares imediatos do chefe do executivo? Os auxiliares imediatos do chefe do executivo são os ministros de Estado no âmbito federal. Você pode colocar aqui, ó, ministros de Estado no âmbito federal. E os secretários. Secretários onde? No âmbito dos estados ou municípios. Isso aqui, sabe onde é que isso aqui é importante? Esse assunto se torna bastante importante quando você vai estudar lá a questão do nepotismo. Porque alguém vai chegar e vai te falar o seguinte, a banca vai trazer o seguinte exemplo na prova. João é governador do estado da Federação X e nomeou o seu irmão ou a sua irmã, Maria, para ocupar o cargo de secretária de saúde. Aí pergunta se houve ofensa à súmula vinculante 13. E a gente fala, a priori, não. A priori não houve violação à súmula vinculante 13 que trata do nepotismo. Por quê, professor? Porque o STF tem o entendimento de que essa súmula não vale para os cargos políticos, os cargos de natureza política. E aqui nós encontramos justamente os auxiliares imediatos do chefe do executivo, no caso, ministros de Estado e secretários de Estado ou dos municípios, tá? Vamos acrescentar mais um pouquinho de informação aqui para vocês, porque aqui a gente vai trazendo bastante conteúdo na nossa aula. Nós também podemos colocar aqui, ó, os membros de poder. Professor, o que seriam membros de poder? Membros de poder, entenda como o próprio chefe do Poder Executivo, que eu já citei anteriormente, mas eu também vou ter aqui outros membros de poder. Os membros do Poder Legislativo. Então, quem são os membros do Poder Legislativo? Dentro dos membros do Poder Legislativo, você vai encontrar aquela galerinha que todo mundo ama. Senadores, deputados federais e estaduais, então aqui, ó, senadores, deputados federais e estaduais e também vereadores. Toda essa galera aqui exerce atividade no âmbito do poder legislativo, seja o poder legislativo federal, seja o poder legislativo estadual ou municipal. Nós temos também os membros do poder judiciário. Quem é membro do poder judiciário? Membro do poder judiciário são os ministros do STF, ministro de tribunais superiores. Você vai encontrar aqui desembargadores, você vai encontrar aqui juízes e etc. São os membros do Poder Judiciário. Dá para a gente colocar aqui também, eu vou colocar assim, ó, outros. Quem seriam os outros? Membros do Ministério Público e assim sucessivamente. Enfim, não existe uma lista cabal de quais seriam os nossos agentes políticos, mas aqui nós conseguimos fazer uma boa revisão dos principais casos. Deixa eu fazer um pouquinho diferente isso aqui, para que fique um pouquinho melhor para vocês poderem estudar depois, tá? Vou colocar assim, e agora fica aqui. Pronto, fechamos a nossa lista dos denominados agentes políticos. Pois bem, fechada essa parte, vamos avançar e resolver uma questão de prova. Essa questão de prova pega e fala para a gente assim, ó. O conceito de agente político alcança apenas os detentores de mandato eletivo, inclusive os membros do Poder Executivo. Galera, por que isso aqui está errado? Apesar de a gente associar quase sempre nós associamos os agentes políticos ao mandato eletivo, mas isso não é verdade, isso está errado. Olha por quê. Esse daqui é eletivo? É. Esse daqui é eletivo? É. Só que todos os demais não são eletivos. Auxiliares imediatos chefe do executivo ocupa cargo de livre nomeação e exoneração. Então não é eletivo. Os membros do Poder Judiciário ou é concursado, então pode ter agente político concursado? Pode. Juízes, membros do Ministério Público ocupam essa atribuição por meio de concurso público. Então sim,
Eles podem prestar concurso, mas também tem aqueles de indicação, tipo o ministro do STF, o ministro do STJ, o ministro dos tribunais superiores em geral. Então você pode ter N formas de provimento, N formas de ingresso, e não necessariamente o eletivo. Por isso que a letra A está errada. Letra B. Corresponde àqueles que não detêm vínculo jurídico com a administração. Não detêm vínculo jurídico com a administração, mas exercem atividade pública. Pessoal, agente político, ele não detém vínculo jurídico com a administração? Errado. Esse aqui tem sim vínculo jurídico com a administração. Quem não teria vínculo jurídico direto com a administração poderia ser, às vezes, um particular que atua em colaboração. Alguns não vão ter esse vínculo direto, mas ainda assim são considerados agentes públicos. Compreende as pessoas que exercem atividades típicas de governo, entre as quais os chefes dos poderes executivo, ministros e secretários de Estado. Perfeito. Pessoal, quando nós vamos falar da atividade estatal, nós temos a função política, também chamada de função de governo, e a função administrativa. Função política ou de governo é dos agentes políticos. Função administrativa, normalmente, é dos agentes administrativos. Então, letra C é o nosso gabarito. Letra D. Diz respeito apenas aos detentores de mandato eletivo no âmbito do Poder Legislativo. Já vimos que esses também são, mas não é apenas, como está afirmando a questão. E a espécie do gênero agente público, diferenciando-se do conceito de servidor em face apenas do caráter temporário da investidura perante a administração. Não. Professor, mas o caráter temporário é uma diferença? Também não é suficiente. Alguns têm caráter temporário, tipo os que exercem mandato eletivo, mas um juiz tem vínculo permanente, vínculo vitalício com a administração e também é agente político. Então esse não é o critério para fazer a diferenciação. O começo até estava certo, porque de fato é um gênero de agente público, mas não é essa a diferença. Gabarito letra C. E com isso nós conseguimos concluir esse bloco inicial da nossa aula. Daqui a pouco a gente volta para continuar. Bons estudos, firmeza para acertar todas as suas questões.